gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de no livro de Provérbios, capítulo 3. Vou aqui pular alguns, depois nós vamos voltar outros. Eu quero falar hoje, dar continuidade sobre esse tema, ativando o favor de Deus. Quero ser bem rápido, prático, porque ativar, queridos, é algo como que se estivesse precisando de a gente sabe que tem, mas ele está ali meio de escanteio, se eu poderia dizer assim. Ele está meio esquecido e nós precisamos ativar esse favor de Deus. Esse é o propósito da mensagem, começamos na semana passada e nós queremos dar continuidade hoje. Esse texto em Provérbios, capítulo 3, versículo 4, na NVI, diz assim: então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Existe uma outra versão, eu acredito que eles também devam ter aí, esse mesmo versículo, na versão Ara, que diz assim: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Você percebe que favor e graça, dentro inclusive da versão amplificada, é a mesma coisa. Porém, nós estamos aqui tentando trazer esses contextos da graça e do favor, porque no contexto teológico que nós vamos entrar hoje, graça tem um contexto explícito, ou seja, definido. Mas o propósito, queridos, nessa ministração é isso, que eu e você possamos achar favor e graça diante de Deus e diante dos homens. Encontrar esse favor e essa graça diante de Deus e diante dos homens. E, voltando agora um pouquinho para que a gente possa se inteirar dentro desse contexto, fazendo uma pequena retrospectiva, nós estamos tendo como as 12 tribos de Israel, como referência neste ano, cada mês falando uma das tribos de Israel. Nós estamos falando por sequência de nascimento dos filhos de Jacó, e nós estamos no mês de maio. O mês de maio nós estamos falando sobre o quinto filho, que foi Dan. Dan, ele recebeu um nome muito especial. Nesse contexto do quinto filho, queridos, de Dan, nós estamos declarando que será um mês de favor e graça de Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis 30, versículo 6, na NVI, que diz que a mãe dele, quando nasceu, ela disse que Deus havia feito justiça a ela, dando um filho, porque ela Jacó já teve 4 filhos, e cadê o meu? Eu ainda não tenho filho. E Raquel, ela diz assim, no versículo 6, então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso dei-lhe o nome de Dan. Justiça, olha só o que ela diz: Deus me fez justiça. O nome dele significa exatamente isso, justiça, juiz. Significa governo, ou governar, significa executar juízo. Deus ouviu o clamor dela e favoreceu. Ela foi alcançada com o favor e com a graça de Deus, lhe dando um filho. Agora, nós observamos que tanto na bênção de Raquel, sua mãe, como também na bênção do seu pai, Jacó, no momento em que ele estava para fechar os seus olhos e partir para o Senhor, Jacó, ele semeou, ele plantou, ele liberou um decreto para o seu filho Dan, que está no no capítulo de Gênesis 49, versículo 16, nós vamos ler agora, e você vai ver aqui que tanto a bênção de seu pai, para o seu filho Dan, foi que ele governaria entre as tribos de Israel. Imagine, mamãe teve um filho e o pai estava junto e eles deram o nome de quê? Ela dizendo: Deus me fez justiça. Ele é juízo, ele é juiz, ele é governar, ele vai executar o juízo. Quando ele estava para partir, o pai dele diz, é como que se selasse a bênção desde o nascimento do filho na partida dele, dizendo, olha o que diz o texto: Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan defenderá, ou seja, Jacó estava dizendo, você governará entre as tribos de Israel. Ele estava recebendo uma unção de governo por parte do seu pai.
Queridos, em se tratando do símbolo desta tribo, vocês vão ver que ela está representada numa balança. Eu disse isso semana passada, a tribo de Dan, ela tem como um símbolo uma balança, uma serpente, e nessa balança, eu acho que eles têm essa imagem ali, eu queria que você olhasse para essa balança hoje, e diante desse contexto, nós sabemos que, você já viu aquela uma assim, como eu esqueci, eu estou tentando lembrar aqui, o ditado que diz, duas medidas, dois pesos, duas medidas, eu não sei como que, dois pesos, duas medidas. Imagine, né, dentro de um contexto da balança, onde nós estamos buscando neste mês o favor e a graça de Deus. Se você chegasse diante do Senhor e colocasse diante de Deus as suas orações, sua vida, sua família, seu coração, sua integridade, a sua vida com Deus, sua vida com a esposa, sua vida com seus filhos, sua vida aqui na igreja, sua vida de servo, sua vida de trabalho, sua vida profissional, sua vida na faculdade, sua vida lá na academia, onde você estiver, qualquer uma das suas atitudes, e você olhasse para essa balança e colocasse tudo isso que você fez em um desses lados, seja aqui ou seja ali, você encontraria o favor de Deus, a graça de Deus? A sua balança, como ficaria? Deus favoreceria, te dando os dois pesos, duas medidas, ficaria igualado? Como ficaria? O favor de Deus seria aprovado ou não? Como ficaria? Eu queria que você refletisse no início hoje, diante do Senhor, queridos. Tudo que nós temos feito, você tem encontrado o favor de Deus? Você tem alcançado a graça de Deus em tudo que você faz? Porque muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer e nós não estamos sendo abençoados. Nós não estamos sendo agraciados, não temos o favor de Deus, estamos fazendo por conta própria. Deus não pediu para a gente fazer aquilo. Isso significa que Deus não está favorecendo as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus não pede para a gente fazer, traz cansaço, traz desânimos, traz esgotamentos, traz uma série de problemas. Mas quando você está fazendo algo que Deus pediu para fazer, você encontra o favor, você encontra a graça de Deus. Amém? Esse é um mês para a gente buscar esse favor, essa graça. Pastor, eu não estou recebendo. Que tal a gente ativar isso? Esse é o propósito. Vamos ativar isso durante esse mês, queridos. E nós vamos aprender, estamos aprendendo durante o mês como ativar esse favor e essa graça de Deus, através das nossas decisões, das nossas posturas. Esse é um dos propósitos, mas existe um outro propósito esse mês também, porque como descendentes nós, e também os naquela época eram descendentes da tribo de Dan, haviam pessoas, aliás duas pessoas muito especiais que a Bíblia cita o nome. Existem muitos descendentes da tribo de Dan, mas duas, a Bíblia faz questão de citar o nome, que é Aholiabe e Bezalael. Esses dois homens, queridos, eles eram homens assim habilidosos. Deus havia dado uma habilidade, Moisés os convidou para serem pessoas que criavam os mobiliários, os acessórios do templo, sabe? Eles preparavam todas as coisas, e dentro dessa tribo havia outras pessoas, a Bíblia não menciona nomes, apenas esses, pessoas com grandes dons artísticos, em todos os tipos de metais, de madeira, de tecido, de pedra, e nós temos declarado que esse mês também será um mês de criatividade, de habilidade. Diga criatividade e habilidade. Ontem, muitos talvez não sabem, mas ontem, alguns ministérios, Ministério de Comunicação, Ministério Artes, estiveram aqui, outros juntos, e houve um treinamento aqui, acho que começou 8 e pouco da manhã, foi acho que até meio-dia ou mais, eu não sei exatamente a hora que terminou. E nós vimos aqui uma grande equipe de pessoas que já estavam, outros chegando, outros se oferecendo para servir ao Senhor, sabe? Buscando aperfeiçoar, buscando melhorar, buscando onde nós podemos fazer o melhor para o Senhor. Ou seja, nós temos declarado, queridos, que esse mês será um mês de criatividade. Deus vai dar criatividade para você na sua célula. Deus vai dar criatividade para você ganhar as pessoas. Deus vai dar criatividade para você na hora de entregar esse folderzinho que você recebeu hoje. Deus vai te dar uma criatividade, se você vai colocar ali, embrulhar ele num presente, colocar uma fitinha, um lacinho, fazer alguma coisa, eu não sei, mas busque a criatividade da parte de Deus este mês, porque nós vamos ativar a criatividade em maio, em nome de Jesus. Aliás, maio é um dos meses mais bonitos, viu, queridos? Eu preciso dizer,
Primeiro porque é o dia, vamos começar do primeiro dia, né? Dia 1, dia do trabalho. Quem ama trabalhar aqui? Olha só, graças a Deus tem alguns que trabalham, né? Então, dia do trabalho. Dia 2, dia abençoado. Dia 3, dia super mega especial, dia que eu nasci, né? Dia hoje, dia das mães. Aliás, eu como fui, Deus assim foi tão gracioso, que às vezes a gente tem alguns que faz aniversário no dia 25, 26, 27, termina o mês, só recebe o presente no dia 25 e que já acabou o mês, não dá tempo de receber mais presente. Deus foi tão graciado comigo, que Ele disse assim, você nasce no começo do mês para receber presente o mês inteiro. Então isso significa que você não deu presente, eu estou recebendo ainda. Brincadeira, queridos. Mas esse mês também é um mês frutífero. A Bíblia diz que todos os meses, diz isso em Apocalipse 22:2, na NVI, que diz assim, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estavam as árvores da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas das árvores servem para a cura das nações. Eu estive mencionando aqui semana passada, e nesse momento, o Novicton, ele assistiu o nosso culto na semana passada pelo YouTube. Ele não pôde estar aqui, estava ajudando a mamãe. E nesse momento eu disse, olha, nós vamos frutificar. E eu mencionei ele dizendo, para a glória de Deus, Deus já me deu a graça, nós ganhamos um fruto. E ele me mandou uma mensagem depois dizendo, pastor, e nós vamos frutificar juntos. Vamos frutificar juntos. Vamos, acho que não foi bem essas palavras, eu estou aqui, conjecturando, mas nesse contexto de estar dizendo, nós vamos dar frutos, vamos frutificar, esse ano é um ano de frutos. Agora diga à pessoa que está ao seu lado, você precisa ativar o favor de Deus e alcançar a graça diante de Deus e dos homens. Amém? Ativar o favor de Deus para alcançar graça diante de Deus e diante dos homens. Na semana passada, nós passamos aqui por alguns significados da graça, bem rapidamente, como por exemplo, nós falamos da graça relacionada à elegância ou à graciosidade de uma pessoa. Nós também falamos da graça como alguém que tem graça, aquela pessoa que agrada a outras pessoas através das suas palavras, através das suas atitudes. Quem se lembra, há de se recordar que eu disse, você está atraindo as pessoas ou você está repelindo as pessoas? Você está fazendo com que as pessoas sejam pertas de você ou você tem a graça de, ao invés de atrair, você tem a graça de afastar as pessoas? É um dos significados da graça. Nós falamos também, queridos, sobre os antigos que usavam graça. Aliás, essa graça correspondia como o nome de batismo da pessoa. Até do meu papai, eu já ouvia isso. Do meu avô também, ele dizia, como é o seu nome? Não, ele não perguntava qual era o seu nome, ele dizia, qual é a sua graça? Qual é a sua graça? Eu não sei, só os mais novos, pastora Liana, que lembra dessas coisas, os mais velhos não lembram dessas coisas, mas os mais novos lembram dessas coisas assim, qual é a tua graça? No entanto, nós focamos num contexto de expressões, nós falamos isso inclusive na semana passada, num estado de graça, ou seja, cair na graça. É quando uma pessoa cai na graça diante de uma pessoa ou diante de Deus. E é sobre isso, queridos, que nós estamos focando durante este mês. Expressões que remetem a alguém que conquistou a simpatia, que conquistou a benevolência, a mercê, o favor, a graça de uma outra pessoa, ou de um grupo, ou de uma comunidade. Agora, eu já disse aqui vários significados da graça. Nós até trouxemos aqui dentro de um contexto, vamos dizer assim, da palavra mesmo graça. Graça é um substantivo feminino, oriundo do latim, que significa gratia. Gratia significa benevolência, significa mercê, significa estima, significa um favor alcançado diante de uma outra pessoa.
E hoje, querido, especificamente, nós teremos aqui alguns minutos para falar de graça. Eu gostaria que você assim, aliás, eu quero fazer uma coisa que o Espírito me incomodou. Eu queria que você fechasse os seus olhos, fizesse uma oração comigo e pedisse ao Espírito Santo para que trouxesse a sua mente para esse lugar. Deus me mostrou aqui que tem algumas mentes que não estão aqui. Elas estão em outro lugar e você está perdendo já o que Deus está ministrando. E o Espírito Santo não quer que você perca isso. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos repreendido todo espírito de distração, Senhor. Venha sobre nós nesta manhã, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor Jesus, para receber na totalidade a sua palavra, para que nós possamos ser abençoados e colocar em prática essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu quero entrar no âmbito da teologia hoje. Graça, num âmbito teológico, que consiste num dom natural, ou um dom sobrenatural, na verdade. Graça, teologicamente, queridos, é um dom sobrenatural, concedido por Deus, como um meio de salvação. Teologicamente falando, graça é um dom sobrenatural, concedido por Deus, que faz com que eu e você alcancemos salvação. Isso teologicamente falando. No cristianismo, graça é um dom gratuito. Nós já falamos semana passada, o Valdir mencionou hoje pela manhã, no início. É um favor imerecido de Deus. Isso no cristianismo. Isso não é de um homem, isso não é invenção de uma pessoa, isso não é uma opinião. Isso dentro de um contexto teológico, a graça, ela é esse favor imerecido da parte de Deus. É um dom gratuito, é um dom sobrenatural. Ou seja, se é algo sobrenatural, não é natural. Eu não tenho como alcançar fazendo algo. Deus me dá é um presente. Ele me oferece, é um dom gratuito. Eu apenas tomo isso para a minha vida como um benefício, acato isso, recebo isso. Talvez, queridos, eu não sei se todos estão aqui, e se eu vou dizer isso e Deus está me incomodando, é que talvez não. Será que todos vocês que estão aqui presentes, já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, dizendo assim: eu recebo essa graça, esse dom gratuito na minha vida? Porque o fato de você estar numa igreja não significa que você está salvo. O fato de fazer parte de uma igreja não significa salvação. Nós precisamos, a Bíblia diz, confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo, para que essa salvação, ela atinja, toque, alcance as nossas vidas. Medite sobre isso, ainda durante essa ministração. Através da graça, Deus concede, Deus confere ao homem essa participação da vida eterna, fazendo de você um filho adotivo. Hoje nós participamos da mesa, da ceia. Nós fomos adotados através da graça. Nós participamos, queridos, dessa vida com Cristo, como filhos de Deus. E uma vez que o ser humano, imagina, havia se perdido por causa do pecado de Adão e Eva, havia perdido a amizade de Deus por causa desse pecado, já não eram mais amigos, já não eram mais íntimos. Deus precisava trazer de volta a esse homem a recuperação, ou a sua recuperação, a minha recuperação, a nossa recuperação, para voltar a ter intimidade com o Senhor, é pelo arrependimento genuíno dos nossos pecados e a aceitação do sacrifício de Jesus. Não tem outro caminho. Isso é graça, queridos. Ele nos concede vida na cruz através do Filho, e eu só recebo. E uma vez que eu recebo, confessando, me arrependendo dos meus pecados, naturalmente essa graça me alcança. Agora, queridos, começa a vida cristã, aceitamos Jesus, estamos na caminhada. Existem lugares que pregam, a Bíblia não ensina isso, que diz: uma vez salvo, sempre salvo. Aceitei Jesus, já estou salvo. Posso viver minha vida do jeito que eu quiser, posso pecar, posso
sabe, maltratar as pessoas, os meus vizinhos, minha esposa, posso beber, posso fumar, posso adulterar, posso ver internet, pornografia, posso fazer tudo. Uma vez salvo, já estou salvo. Estou dentro da igreja, já estou salvo. Já estou salvo. Não se engane com isso. Todas essas coisas que eu citei são coisas que podem fazer com que no meio do processo da caminhada você perca a sua salvação. O dom, a graça é gratuita. Se você toma e vive uma vida de santificação, esse dom e essa graça permanece sobre a sua vida. Caso contrário, nós podemos perder um dom, uma graça que Deus nos concedeu. É um presente. Quem aqui já recebeu um presente, ganhou alguma coisa e perdeu? Eu já ganhei alguma coisa e eu perdi. Não sei onde foi parar, sumiu, desapareceu. Por quê? Porque eu não cuidei. Porque eu não fui cuidadoso. Porque eu não fui atencioso com aquilo. Em algum momento eu deixei aquilo escapar e eu perdi. É assim, queridos. A graça é um dom gratuito de Deus. Deus nos concede. Mas se você não cuidar, você perde. E se Jesus voltar no dia que você perde ou no momento que você perde? Como passamos 20, 30 anos na igreja servindo ao Senhor, e no dia que Jesus voltou, mas Jesus não leva em consideração, uma vez salvo, sempre salvo, pastor. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. Você pode repetir isso para você? Eu não sou salvo. Diga, eu não sou salvo sem a graça de Deus. Não tem como. Ninguém é salvo, queridos, sem receber a graça. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Que significa, queridos, que é gratuita. É um presente. É algo que nós não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Eu sou uma pessoa boazinha, pastor, eu não bebo, não fumo, não roubo, não mato, não brigo, não sei, eu já estou salvo. Nós não somos salvos pelas boas obras. Eu sou uma pessoa, pastor, que faço bem para todo mundo, já estou salvo. Pastor, eu sou uma pessoa que... Não, queridos, nós não somos salvos pelas obras, por você ser bonzinho. A Bíblia diz que a nossa bondade, a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. A melhor coisa que você imagina em fazer diante do que Deus já fez, não é nada. Você não é salvo pelas coisas boas que você faz, que eu faço. Nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus que nos alcança. E a Bíblia diz, queridos, ela está repleta de histórias de homens e mulheres que alcançaram o favor e a graça de Deus. Foram salvos espiritualmente e também alcançaram o favor e a graça de Deus, como aquelas expressões que eu já citei aqui, cair na graça das pessoas. Como é lindo você cair na graça de alguém, você encontrar o favor de alguém, aquela pessoa ela te abraça, aquela pessoa vai estar com você, porque você alcançou graça diante dela. Nós precisamos fazer essa oração, queridos, é sobre isso é assim que nós ativamos o favor e a graça de Deus. Senhor, que eu alcance graça diante de Deus e diante das pessoas. Você está com uma dívida no banco e precisa resolver, você precisa falar com o gerente, chega lá, mas antes de chegar você vai orar e dizer, Senhor, hoje é o dia, eu vou conversar com o gerente, eu preciso resolver essa situação. Pastor, Senhor, aconteceu, não esperava, aconteceu, os impostos, não sei, alguma coisa chegou aquilo ali, e você diz, Senhor, que eu alcance graça diante do gerente nesse dia, que eu alcance graça diante dele. E você chega ali, queridos, e conversa com ele, os olhos dele brilham e olha para você. Quantas pessoas eu já vi, testemunho de pessoa que devia, queridos, fortuna, chegou lá, o gerente olhou para... Eu fui gerente do banco várias vezes, e eu fui canal de Deus para fazer isso na vida de pessoas. Eu era gerente de contas, e nós tínhamos assim, as pendências. Então toda manhã nós recebíamos a listagem dos meus clientes, da pendência desses clientes que estavam devedor com o banco.
E existiam valores desde R$10 até milhões. E às vezes a gente tinha que estudar o caso específico de cada um dos clientes. E a gente estudava e a gente ia ver o histórico daqueles clientes. E está aqui, um homem que, o pastor Feres, que se aposentou no banco, foi não só gerente, mas foi coordenador, foi gestor, foi gerente de gerentes de muitas agências. E eu tenho certeza que ele também viu isso, ou foi canal de Deus para isso como gerente. Você estuda o caso da pessoa, você chega nos seus superiores e diz: olha, esse caso é um caso digno de a gente quebrar na metade, cortar, ou zerar, ou dar 100%, enfim. Quantas pessoas, alguns queridos, eu lembro de uma pessoa que eu fui canal de Deus para fazer isso, uma família, e eles tinham uma chácara, e a chácara tinha entrado quando morre alguém, inventário, e eles estavam perdendo a única terrinha que eles tinham, era um negócio assim, eles entraram em dívida, e começaram a ter problemas para pagar, eles tinham comprado, e aí morreu uma pessoa, e aí não tinha mais como pagar, foi uma complicação de família, e a gente estudou o caso daquela pessoa, e aquele senhor, ele veio conversar com o gerente, e eu já tinha o caso na mão. Quando ele chegou, a gente já tinha resposta para ele, não era a primeira vez, nós já estávamos conversando há algum tempo, e naquele dia, o banco, ele resolveu resolveu tirar todos os juros, além de tirar todos os juros da pessoa que estavam, as parcelas que ele tinha ainda reduziu em 50% de parcelas. Era assim um valor que, a hora que eu comecei a contar para ele, esse homem, ele e a esposa, e tinha uma criança, eles choravam na minha frente, eu até me arrepio de lembrar, eles choravam tanto, aquele casal naquele dia encontrou favor e graça diante do gerente. Quantas vezes eu também já encontrei graça, diante de coisas, de situações, pessoas, famílias, lojas, empresas. Nós precisamos buscar esse favor e essa graça da parte de Deus. E durante esse mês nós vamos trazer, por exemplo, foi citado hoje de manhã pelo Valdir, Noé. A Bíblia diz em Gênesis, eu vou ler com você agora alguns textos daqui para frente, para você ver alguns. Noé, Gênesis 6, 8, na versão ARA e na versão NVI diz assim: porém Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Na versão NVI, na ARA e na NVI, se vocês puderem colocar, já a ARA já foi, agora a NVI diz assim: Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé encontrou graça e favor aos olhos de Deus. Quem esteve nas células durante essa semana, sabe muito bem, porque o texto rema para nós falarmos foi esse essa semana. Como que Noé alcançou graça diante de Deus? Está lá no capítulo 6, versículo 5 até o 9. Ele encontrou graça diante de uma geração ímpia, de uma geração, queridos, que Deus se arrependeu de fazer a humanidade, mas um homem, diante de Deus, encontrou favor, e por causa dele a sua família foi salva. E eu perguntei na minha célula: você imagina Deus passando diante de você e olhando para você e falando assim: eu vou destruir toda a humanidade, mas pela sua fidelidade, justiça, amor, eu não vou destruir você, você alcançou graça diante dos meus olhos. Imagine, queridos, favor. Outro texto está em Samuel, nós vemos aqui em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, o texto é completo, mas só no final tem um texto que diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Samuel crescia no favor do Senhor e dos homens. Gente, nós conhecemos, Samuel era uma criança obediente ao Senhor, amava ao Senhor, ele amava a Deus e fazia tudo ao seu alcance para ser uma bênção na casa de Deus. Nós sabemos que ele nasceu, uma mãe colocou ele lá para servir ao Senhor, ficou junto com o sacerdote Eli,
chegou um momento na juventude dele que o Senhor chegou e disse: Samuel, Samuel, nós conhecemos a história. Ele foi perguntar para Eli: Eli, o Senhor me chamou? Disse: não. E aí Eli teve o discernimento: se você ouvir essa voz de novo, diga, fala que o teu servo ouve. Samuel encontrou tanta graça diante de Deus, que Deus veio falar com ele e revelou tudo o que ia acontecer em Israel naquela ocasião. Ele ficou tão assim perturbado, porque o sacerdote ia morrer, Eli, os filhos de Eli iam morrer, a arca ia ser tomada pelos filisteus, e Deus mostrou tudo isso para ele. Sabe por quê, queridos? Porque Samuel tinha o favor e a graça de Deus. Quando nós temos, Gabriel, o favor e a graça de Deus, Deus revela os segredos dele para nós. Quando nós temos o favor e a graça de Deus, Deus revela coisas só para você que ninguém sabe. Deus revela o profundo e o escondido. Quando você tem o favor e a graça, Deus chega até você e mostra coisas para você viver a sua vida diante de Deus. Favor e graça. Seguindo um pouquinho mais, a gente olha para o povo de Israel, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 21. Na verdade eu digo seguindo, mas voltando mais num contexto de história agora de povo. Você vai ver na versão Ara, esse texto de Êxodo 3, 21, usa o termo mercê. O povo encontrou mercê, mas se você buscar na versão, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não sairão de mãos vazias. Na versão NAA diz assim: eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Agora esse aqui diz assim: eu darei mercê. Olha só a versão. Por isso que graça significa tudo isso: mercê, benevolência, favor, estima. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios quando sairdes, e não sairão de mãos vazias. Ou seja, o povo estava para ser liberto da escravidão do Egito. 430 anos, vivendo debaixo de uma escravidão, queridos. Isso é uma comparação conosco, quando nossas vidas antes de aceitar Jesus. Quando nós não temos Cristo, nós vivemos como o povo do Egito, sem paz, sem alegria, escravos do pecado, escravo do mundo, escravo das trevas. Mas aí o povo alcançou, nós alcançamos mercê diante de Deus. Fomos salvos, Israel foi salva. Aqui diz que eles encontraram, queridos, essa mercê diante do Senhor, ou seja, esse favor diante de Deus. Só que eles não iam sair do Egito de qualquer jeito, eles iriam sair de lá com todo o ouro, prata, animais, tudo o que eles tinham eles levariam, porque esse povo encontrou mercê diante de Deus. Mercê, queridos, nesse texto de Êxodo capítulo 3, tem um outro lá no 3, se eu não me engano, aqui nós estamos lendo 3, 21, tem um outro, um pouquinho mais abaixo, acho que é 29 ou 49, que diz que, no capítulo 39, essa palavra, mercê, ela tem um significado muito importante. Você vai encontrar isso nessa versão, quando se refere ao povo, e quando se refere sobre José. José, nós vemos quando ele estava diante de Potifar, no cárcere, na vida dele, a Bíblia diz que José alcançou mercê aos olhos de Deus e dos homens. Esse contexto, queridos, aqui que nós lemos, pode pôr esse versículo de novo e deixar um pouquinho aqui. Esse contexto de Gênesis, de Êxodo 3, 21. Eu darei mercê a este povo. E quando Deus fala, nós vamos ler daqui a pouco sobre José. Quando cita isso na Bíblia, o significado é aceitação. O povo foi aceito por Deus, José foi aceito por Deus, por isso eles receberam o que eles tinham que receber. Aceitação. Sabe o que quer dizer isso, Sirlene? Você já imaginou, Sirlene, você está sendo aceita por mim? Deus olhando para você e dizendo isso.
Queridos, você pode ser rejeitado por todo mundo, céus e terra, mas não seja rejeitado por Deus. Deus rejeitou um homem na Bíblia chamado Saul. Horrível, foi a coisa mais terrível que aconteceu. Quando Deus rejeita uma pessoa, não tem mais jeito. Essa pessoa pode tentar buscar a aceitação do mundo inteiro, mas se ela tiver a rejeição de Deus, ela está perdida. Nós precisamos, queridos, do favor e da graça de Deus, em primeiro lugar, depois das pessoas. Primeiro de Deus, depois das pessoas. Na próxima semana eu queria que você viesse com seu coração muito aberto. Nós vamos entrar nesse ponto, queridos, em que nós vamos como que José, como que esses homens que eu citei, o povo que eu citei aqui de Israel, eles não só alcançaram o favor de Deus, mas como eles foram ministrados através desse favor. Você vai ver um homem na Bíblia, por exemplo, nós vamos entrar também Davi. A Bíblia diz que Davi achou graça diante de Deus e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Pastor, como que Davi, um homem adúltero, um homem que fez tanta coisa, guerra, sangue nas mãos, sangue no zóio, como diz a pastora Priscila, às vezes sangue no zóio, assim, sabe? E esse homem alcançou a aceitação diante de Deus. Como? Como, pastor? Como que Maria, uma jovenzinha, lá, nada poderia sair daquela cidade de Nazaré, e a Bíblia diz que ela alcançou graça diante do Senhor. O anjo Gabriel chegou e disse assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, você será a mãe do Salvador. E nós vamos entrar, queridos, nesses contextos de favor e graça, extraindo das Escrituras, que esses homens, essas mulheres, foram beneficiados com esse favor e graça, e eu e você também podemos ativar essa graça e esse favor de Deus. Amém? Feche os seus olhos, quero orar com você. Pai, diante do Senhor nesta manhã, damos-te graças. Nós temos alcançado esse favor e graça. Uma pergunta, se sim for a resposta, obrigado. Se não, precisamos buscar rapidamente esse favor e essa graça de Deus. Porque, Senhor, é isso que nos livrará de todas as coisas em que esse mundo, Pai, da forma como ele está vindo, como um trator, como um rolo compressor, destruindo tudo à sua frente. É só o favor e a graça de Deus que nos livrará, Senhor, e nos colocará diante do Senhor, como homens, mulheres, que vivam nessa terra, façam a diferença, não apenas com a graça e o favor dos homens, mas principalmente com o favor e a graça de Deus. Livra-nos, meu Deus, de sermos como Saul, que foi rejeitado por Deus, mas que sejamos como Davi, um homem segundo o seu coração, uma mulher segundo Davi, segundo o seu coração, uma mulher segundo Maria, que achaste graça diante do Senhor, um homem como Noé, um homem como José, um homem, Senhor, como Samuel, que achou graça diante do Senhor e diante dos homens. Espírito Santo, nós oramos por um propósito específico agora, que nesta semana, as pessoas que estão aqui no templo, os que estão nos acompanhando nas redes sociais, alcance favor e graça em alguma área de suas vidas. Se você precisa, meu irmão e irmã, ainda de olho fechado, de um favor e de uma graça, você vai colocar diante de Deus nessa hora. Talvez você precise de um favor e uma graça diante do médico. Você precisa conseguir uma cirurgia, uma consulta, uma dívida ser perdoada, enfim, alguma coisa. Eu queria que você colocasse diante do Senhor, e eu quero orar por isso nessa hora. Pai, no nome de Jesus, aquilo que está sendo apresentado a Ti neste momento, nós oramos, colocamos aos Teus pés como uma oração de petição, porque nós já sabemos o que é, Senhor. É uma oração específica,
Te pedimos, por esse motivo, seja qualquer que seja, que o Senhor venha com a tua graça, com o teu favor sobre as nossas vidas. Queremos alcançar o teu favor e a tua graça. Queremos alcançar o favor e a graça dos homens. Se porventura esse motivo está relacionado a pessoas, alcance, Senhor, o coração delas, para que eu possa alcançar graça diante delas. Em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo amém. Amém, queridos? Eu creio que esta semana será uma semana de favor e graça sobre a sua vida. Se você crê e você pode abençoar alguém, diga assim para a pessoa ao seu lado, a sua também vai ser assim.